O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro, calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que o virem começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Façamos uma reflexão sobre a liturgia de hoje, iniciando com o Salmo, né? No Salmo, nós tivemos o seguinte refrão: O Senhor é minha luz e salvação. Mas eu quero chamar a atenção para uma estrofe do Salmo de hoje. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Lindo isso, não é? Maravilhoso. Duas observações sobre este refrão e sobre este responsório que nós tivemos no Salmo de hoje, essa resposta que nós tivemos no Salmo de hoje. Bem, o Senhor é minha luz e salvação, é claro, é óbvio para todos nós no dia de hoje, mas para as muitas pessoas que ainda estão caminhando sobre a terra e ainda não têm essa compreensão, nós que vamos testemunhar a eles, precisamos dar um testemunho autêntico de que esse Cristo é verdadeiro e que é verdade também que Ele é luz e salvação. Então, o nosso testemunho precisa ser autêntico e convencer muito bem as pessoas a quem nós estamos falando desse Jesus Cristo, né? E quando nós entoamos esta estrofe, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, é claro, é óbvio também que está se falando da vida eterna, né? Não do que nós estamos fazendo, peregrinando aqui, nesse plano, neste momento em que nós estamos nessa igreja padecente, ou melhor, nessa igreja militante. Nós somos a igreja militante, a igreja padecente são os nossos irmãos que já partiram, né? Já estão num outro plano, que estão no purgatório. Para habitar com Deus para essa vida eterna, nós precisamos ter uma compreensão plena de que precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, tá bom? Se não conseguirmos ter uma obediência eficaz sobre a palavra do Senhor, nós não conseguiremos habitar no templo para a nossa vida eterna. Isso é fato. E nós estamos vivenciando isso nessas últimas semanas, nessas últimas liturgias em que a igreja nos propõe refletir justamente sobre essa passagem da nossa vida terrena, da nossa vida militante, para a nossa vida
ou padecente ou gloriosa. Aí vai depender de quem é santo e de quem não é santo, e tem ainda muito que se purificar no purgatório. Eu acho que eu vou ficar no purgatório um bom tempo, porque eu sou pecador. Se você é santo, rezo por isso, pela sua santidade, você terá uma breve passagem pelo purgatório e já estará na igreja gloriosa. Mas para habitar nesse templo e contemplar Deus face a face, como nós cantamos no Salmo de hoje, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa obediência à sua palavra precisa ser edificada, precisa ser verdadeira, precisa ser consolidada em alicerces firmes. Senão, não conseguiremos contemplá-lo face a face no seu templo. Essa compreensão já estava clara para você, sim ou não? Se sim, graças a Deus por isso. Se não, é sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Para habitar esse templo, para contemplar Deus face a face, nós precisamos obedecer e cumprir os seus preceitos. E nós vamos relembrar que nós estamos com Jesus Cristo, né, na liturgia, nós estamos com Jesus Cristo caminhando para Jerusalém, ok? Jesus caminhava e muitas multidões, muitos discípulos iam atrás de Jesus. E essa caminhada era rumo a Jerusalém, onde nós estamos chegando no final do ano litúrgico, já estamos na 31ª semana do tempo comum, lá pela 34ª semana do tempo comum, o ano litúrgico se encerra, nós vamos celebrar Cristo Rei. Então nós estamos no final dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo já está se encaminhando para Jerusalém, lá ele vai ser primeiro glorificado, domingo de Ramos, para depois ser condenado. Ok? Então Jesus, nesta caminhada final, nesses seus ensinamentos derradeiros, Jesus está consolidando tudo o que ele já vem falando há algum tempo, desde o início lá de sua caminhada, desde Bodas de Caná, quando ele fez o primeiro milagre, desde quando ele chamou os primeiros a segui-lo, lá no seu início, ele vem dando ensinamentos, vem fazendo milagres, e nesta caminhada rumo a Jerusalém, ele está consolidando tudo o que ele já ensinou. Já falamos sobre isso na semana passada, que ele consolidou alguns dos seus ensinamentos, e nesta semana ele começa a consolidar outros ensinamentos tão importantes quantos. E hoje ele fala para a gente o seguinte: olha, não pode ser meu discípulo se você ainda não entendeu que você precisa se desapegar de tudo o que o mundo te propõe. Se você não se desapegar de tudo isso, se você não compreender isso e de fato não vivenciar esse desapego ao mundo, você não pode ser meu discípulo, não será meu discípulo, e você não vai conseguir entoar o salmo que nós entoamos agora há pouco, verdadeiramente, lá na Pátria Celeste, onde nós desejamos, você está relembrado do salmo? Eu desejo habitar no seu templo e contemplar-te pela minha vida eterna, para sempre. Se nós não prestarmos atenção nessa consolidação que ele está nos dando no dia de hoje, nós não conseguiremos fazer isso, não será possível para nós. Então, hoje ele diz: se você não se desapegar das coisas que o mundo te propõe, você não será meu discípulo, você não entrará no templo, você não estará comigo na vida eterna. É um raciocínio lógico para nós e precisamos fazer essa reflexão no dia de hoje com muita seriedade. E Jesus dá exemplos para que nós entendamos isso muito bem, para que nós tenhamos capacidades de tomar a decisão que ele nos propôs nas semanas que passaram, né? As semanas que passaram, né? Na 30ª, na 29ª semana do tempo comum, ele vem cobrando para a gente, Jesus vem colocando para a gente compromisso com a palavra dele. A decisão de segui-lo deve ser autêntica e verdadeira, eficaz, em obras, não só da boca para fora. E hoje ele consolida isso de forma que entendamos o que precisamos abandonar para que a nossa decisão renda frutos, não só para nós, mas para quem nós estivermos evangelizando. E ele dá exemplos no evangelho de hoje. Olha, se você não se desapega de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, você não pode ser meu discípulo. Mas como assim? Eu não devo amar meu pai? Não devo amar minha mãe?
nos mandamentos, está dizendo que eu devo honrar pai e mãe. Então, como que eu vou abandonar pai e mãe? Veja bem, Jesus Cristo está consolidando os seus ensinamentos. Se nós devemos abandonar as coisas do mundo, e isso nos é claro, né? Devemos dizer não a tudo que o mundo nos propõe, o que nos coloca diante do pecado e nos afasta de Deus, nós também devemos dizer não, no ponto que é muito importante para a gente refletir hoje, as coisas que nós amamos também e que, teoricamente óbvio, são boas, como ele coloca aqui, pai, mãe, irmãos, e até a sua própria vida. Essas coisas não podem ter lugar de prioridades diante de Deus. É isso que Cristo quer nos dizer no dia de hoje. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha comunidade, o meu emprego, a minha conta bancária, o meu corpo, não pode ter prioridades sobre Deus. Se eu coloco estas coisas diante do amor ou à frente do amor que eu tenho por Deus, é tão ruim quanto eu não dizer não para as coisas do mundo e cometer os pecados. Quantas pessoas, e tem um testemunho lindo, a pessoa está aqui hoje, eu não vou citar nomes, eu vou só falar o fato, não vou falar o nome do santo, né? É tão lindo quando eu ouço uma pessoa que perdeu um parente querido e ela compreende este caso, né? Um parente querido falece e ela sofre essa perda, mas ela entende que todos nós passaremos por isso e que é necessário, e ela vive a saudade, ela vive a dor de não estar mais próximo, mas ela não se entristece com isso a ponto de abandonar a igreja, a ponto de abandonar o evangelho, a ponto de abandonar Cristo, que é o que acontece com muitas pessoas aí, não é verdade? Um esposo, um filho falece e a pessoa se entrega naquela dor, se esquece que Deus existe e pior, se esquece que o que aconteceu com esse ente querido é o que está previsto para todos nós. Todos nós estamos aqui peregrinando para se encontrar com Deus. Nós estamos aqui nos purificando, nós estamos aqui passando por provações para merecermos o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é o paraíso, que é morar junto de Deus. Ele mesmo falou, eu vou partir, vou preparar uma morada para cada um de vocês e voltarei e levarei vocês comigo para esta morada que eu preparei, para a morada eterna. Então, este se perder-se por conta das coisas do mundo, não é digno dos discípulos de Jesus Cristo. Precisamos ter uma compreensão muito clara sobre isso. Jesus também nos dá um exemplo da torre, né? Do homem que vai construir uma torre e não se prepara para terminar esta empreitada, podemos dizer assim, né? Para não terminar essa obra, não se prepara para terminar a obra. Ele coloca para nós aqui que nós, quando tomamos a decisão de segui-lo, mas não temos uma reflexão sincera do que nos espera diante desta nossa caminhada, de que durante a nossa caminhada nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar tentações, nós vamos enfrentar dificuldades. Se nós não nos prepararmos, não fizermos uma reflexão muito severa do que é seguir o Cristo e não nos aprofundarmos em seus ensinamentos, ou seja, estudar o que a igreja nos propõe, fatalmente a caminhada que se inicia com muitas vezes a caminhada se inicia com tanta vontade, com tanta euforia, mas que quando as tribulações acontecem, quando as dificuldades surgem, se afasta da igreja, abandona a caminhada, esquece de caminhar com Cristo. Então Jesus hoje, ele nos coloca situações que nós precisamos refletir com muita seriedade. Ele quer e está falando abertamente que quer isso, que caminhemos com ele, sim, mas preparados. Nós não podemos entrar neste caminho rumo a Jerusalém com Jesus Cristo, porque quando ele
for entregue aos soldados e sofrer o seu martírio, isso vai nos alarmar, isso vai nos espantar, e com medo vamos abandonar tudo. Não podemos, não devemos. Então, quando Jesus, neste final de caminhada, já se dirigindo para o seu martírio, já se dirigindo para se entregar, para que a humanidade possa ser salva, começa a consolidar os ensinamentos, ele para de falar em parábolas. Jesus não fala mais em parábolas, agora, nessas últimas semanas, quando ele toma essa caminhada rumo a Jerusalém, ele não fala mais em parábolas, e ele fala diretamente o que precisamos, de fato, compreender para continuar caminhando rumo a esta morada eterna, rumo a esta contemplação em seu templo. Então, faça essa reflexão hoje, quando você estiver no seu momento de oração antes de dormir. Eu compreendo bem que eu preciso ter Deus acima de tudo? Se Deus coloca para mim as dificuldades e eu vou vencer essas dificuldades com o seu apoio, com a força que Ele vai nos dar, a cada um de nós, que Deus ele não coloca provação, não permite nenhuma provação, nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Ele só permite o que nós conseguimos suportar. Ele vem ao nosso auxílio para nos salvar. Então, com esta compreensão de que não podemos colocar nada à frente de Deus, que nós somos convidados a refletir no dia de hoje. Eu já estou pronto para caminhar e ser um discípulo autêntico de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou consciente de que nada pode estar à frente de Deus? Meu esposo não está à frente de Deus, meus filhos não estão à frente de Deus, meu casamento não está na frente de Deus, meu trabalho, tudo que eu já citei anteriormente, né? Hoje, o que é mais comum, o corpo, né? Esse culto ao corpo perfeito que muitas vezes afastam as pessoas de Deus, não pode estar à frente de Deus. Essa compreensão para nós é clara? Se não, façamos essa reflexão. Repita a leitura desse evangelho do dia de hoje, refletindo sobre isso. Você está colocando as coisas até mesmo as boas, que pode nos enganar, dar aquela falsa impressão de que estamos fazendo o certo, mas que na verdade estamos colocando ela numa situação de prioridade até mesmo de Deus, à frente de Deus, ou não compreendemos, como a dificuldade que eu citei dessa irmã que perdeu um ente querido. Ela sofre a saudade, mas ela compreende que é a vontade de Deus. E eu glorifico até mesmo Deus por isso, porque Ele levou esse ente querido para próximo de si. Que essa reflexão venha nos amparar no dia de hoje, para que neste final de caminhada, rumo às festas de final do ano litúrgico, Cristo Rei, onde nós vamos celebrar que Cristo é Rei de nossas vidas, vamos proclamar que Cristo é Rei de nossas vidas, sobre todos esses ensinamentos. Nós só podemos verdadeiramente proclamar que Cristo é Rei de nossas vidas, que é a festa do final do ano litúrgico, lá pela 34ª semana, só podemos proclamar isso com todos esses ensinamentos consolidados e vivenciados em nossas vidas. Por isso, nessa caminhada final rumo a Jerusalém, Jesus Cristo vem consolidando todos os seus ensinamentos. E não mais falando em parábola, falando abertamente e diretamente o que precisamos fazer para sermos discípulos autênticos e conseguirmos contemplá-lo no seu templo por toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.